Saudações, galera! Estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa videoaula número 2.03 da nossa unidade número 2. O tema da nossa aula de hoje será a pressão. Esta imagem inicial aqui nos faz refletir sobre o conceito de pressão. Porque quando a gente pega um lápis nas duas pontas assim e ao apertarmos dói mais nesta ponta daqui? Por que isso acontece? Nós estamos fazendo força nas duas pontas. E a força, pelo princípio da ação e reação, é igual. Então, por que motivo aqui vai doer mais? Bom, a gente sabe, né, pessoal, que aqui dói mais, que esta área de contato aqui, ela é pequena. Se essa área de contato é pequena, vai gerar o quê? Vai gerar uma dor maior, e essa dor maior está associada com a pressão. Então, quanto menor a área de contato, maior a pressão exercida, e aí, consequentemente, dói mais. E aqui é o contrário, né? Aqui a área de contato é maior, a pressão vai ser menor, e aí vai doer menos. Esse aqui é o raciocínio, gente. Então, podemos concluir dizendo o seguinte, que a pressão é uma grandeza física que está definida aí pela razão. O que seria a razão? Razão significa divisão entre a força e a área onde essa força está sendo aplicada. É importante fazer um destaque que aqui esta força aplicada está a 90 graus em relação ao plano, então aqui a gente teria uma pressão máxima. Nós sabemos que a força ela tem uma unidade, a unidade é o Newton no sistema internacional. E a área, a unidade do sistema internacional é 1 metro quadrado. Então, se a gente dividir a força Newton pela área metro quadrado, a gente vai ter como unidade de pressão a unidade Newton por metro quadrado. E ainda, gente, podemos simplificar esta unidade de Newton por metro quadrado simplesmente pela unidade PA. PA significa Pascal. Tá? Então, a gente não vai usar o Newton por metro quadrado, a gente vai usar esta nomenclatura. Existem outras unidades de pressão também. Existe o Newton por centímetro quadrado, o Newton por milímetro quadrado, Newton por centímetro quadrado, Dina por centímetro quadrado, bar, PSI. PSI aqui é aquela unidade que a gente utiliza nos postos quando vamos encher os pneus. Tá? Libra, força por polegada quadrada. E aí existem diversas outras unidades. É importante, então, deixar bem claro para vocês aqui que a pressão ela é inversamente proporcional à área. Aumentando a área, diminui a pressão ou o contrário. Um outro ponto que eu quero fazer destaque é que a gente vai ter aqui algumas unidades que precisarão ser convertidas. Por exemplo, a gente vai precisar converter de centímetro quadrado para metro quadrado. E aí, como fazer isso? Como fazer essa transformação? É claro que a gente sempre vai fazer uma regra de 3, né, pessoal? É importante lembrar, por exemplo, que 1 metro quadrado é um quadrado de 100 por 100. Então, 1 metro quadrado significa 100 centímetros por 100 centímetros, ou seja, 10.000 centímetros quadrados. E aí, se a gente quiser, por exemplo, converter 3 centímetros quadrados para metro quadrado, basta fazer o quê? Basta dividirmos por isso aqui, dividirmos por 10.000. Então, aqui está o fator de transformação. Eu estou escrevendo aqui 10.000 como 10 na quarta, mas não há problema nenhum. E ao contrário, se a gente tem, por exemplo, 4 metros quadrados e a gente quer passar para centímetros quadrados, aí basta multiplicar por 10.000. Isso porque 1 metro quadrado tem 10.000 centímetros quadrados.
Quando a pressão não for perpendicular, pessoal, então aqui eu vou fazer esse destaque aqui para vocês, ó. Quando a pressão tiver aqui um ângulo diferente de 90 graus, a gente vai ter que calcular a pressão por esta outra equação aqui. Bom, vai aparecer aqui um seno do ângulo existente entre a área e a força aplicada. Esse seno aqui surge de onde? Surge da decomposição da força F. Ela é aplicada aqui sobre uma superfície. Então, ela terá uma componente horizontal e uma componente perpendicular ao plano. Né? Então, teria uma componente aqui Fx e aqui uma componente Fy. Esta Fy é a hipotenusa multiplicada pelo seno de θ. É por isso que surge esse ângulo θ aqui, tá? Se vocês têm dúvidas sobre esse assunto, aconselho estudar decomposição vetorial. Tá? Então, estudando esse assunto aqui, vocês teriam uma ideia melhor sobre essas decomposições. Mas, para nós aqui, o importante é que sempre que tivermos uma força perpendicular, é força sobre área. Quando a força não for perpendicular, é F seno de θ. Aqui eu falo sobre a unidade bar. Vão pensar que é o barzinho lá onde vocês vão tomar uma cervejinha. Esqueçam isso, gente. Isso não lhe pertence mais, ainda mais com a pandemia. O bar é uma unidade de pressão equivalente a 100.000 Pascal. Tá? Então, um bar significa 10 na 5 Pascal. Esse valor de um bar aqui ele é muito próximo ao valor da pressão atmosférica, que equivale a 101.292,8 Pascal. Então, sempre que falarmos numa pressão de um bar, a gente sabe que é uma pressão de 100.000 pascais. O plural da unidade bar, só para que vocês tenham ideia, né? Não são bares, são 2 bars. Aqui eu trago para vocês a unidade PSI, né? Qual é o significado dessa sigla. Tá? Então, PSI é libra-força por polegada quadrada. E esta unidade ela é muito utilizada na calibragem, por exemplo, dos pneus. Claro que o correto não seria chegar num posto de gasolina e pedir para encher o pneu com 30 libras. Não seria correto falar assim. Deveríamos falar, calibre o pneu com 30 libras força por polegada quadrada. Mas é óbvio que ninguém fala desta forma. Então, na linguagem popular, quando se fala 30 libras, as pessoas já têm uma compreensão da calibragem dos pneus. Então, seria isso pelo momento. Nós temos agora, pessoal, 3 exemplos de aplicação desse conhecimento que a gente acabou de ver aí a respeito de pressão. O primeiro exemplo diz o seguinte: sobre uma mesa, então aqui na figurinha, está apoiado um bloco de alumínio cuja densidade é 2,7 gramas por centímetro cúbico. E esse bloco ele tem uma forma de cubo cuja aresta é 20 centímetros. Sendo a gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, calcule a massa do bloco e a pressão exercida pelo bloco sobre a mesa na unidade Pascal. Então, nós podemos fazer algumas anotações aqui. Então, a primeira anotação que a gente pode colocar aqui é a densidade, né, do nosso cubo de alumínio. Essa densidade do alumínio é 2,7 gramas por centímetros cúbicos. A gente também pode anotar aqui que a aresta, o lado desse cubo aqui, é 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros. A gente sabe que a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a gente sabe também que o que queremos encontrar na letra A é a massa do bloco. Então, na letra A, vamos anotar aqui. Uma vez que a gente conhece o valor da densidade do alumínio, a gente pode escrever a relação aqui. Densidade do alumínio
é igual à massa do alumínio dividido pelo volume do bloco de alumínio, de tal forma que a multiplicação do volume pela densidade vai dar a massa. Então, a massa do alumínio vai ser obtida pela multiplicação da densidade pelo volume. E aí, vamos lá, gente. A gente tem aqui a densidade, tá? A massa do alumínio é igual à densidade 2,7 gramas por centímetros cúbicos, multiplicado pelo volume do alumínio. Qual é o volume desse bloco aqui? Podemos calcular esse volume fazendo lado 1 vezes lado 2 vezes lado 3, ou simplesmente lado ao cubo, né? E aí a gente vai ter o seguinte. Bom, se aqui nós estamos com a unidade centímetros cúbicos, vamos usar aqui a aresta como sendo 20, tá? 20 centímetros vezes 20 centímetros vezes 20 centímetros. Isso aqui vai dar um volume de alumínio igual a 8.000 centímetros cúbicos. Bom, colocando aqui 8.000 centímetros cúbicos, vocês irão perceber que é possível simplificar o centímetro com centímetro. Por isso que eu preferi usar aqui em centímetros, tá? Caso contrário, se eu tivesse usado em metros, eu teria que converter essa unidade para quilograma metro cúbico e aqui usando em metro cúbico para poder simplificar. Então assim fica mais tranquilo de se resolver. Para nós concluirmos o problema, então, a gente vai ter que a massa do alumínio é igual a 2,7 vezes 8.000. Utilizando aí uma calculadora, então, vocês vão obter o valor 21.600 gramas, que é o que ficou. Bom, eu sei que se eu dividir isso aqui por 1.000, nós teríamos uma massa de alumínio igual a 21,6 quilogramas. Então, está aqui o nosso problema, letra A. Na letra B, pessoal, está sendo pedido para calcular a pressão, tá? A pressão que o bloco exerce sobre a mesa. Então, para a gente calcular a pressão, eu preciso fazer a razão entre a força e a área. E aí é muito importante a gente imaginar o seguinte: o tampo da mesa, o bloco está colocado sobre a mesa, a área de contato é essa área aqui do fundo, pessoal. Então, esta área de contato aqui, ela é encontrada fazendo lado vezes lado. Então, a área de contato a gente sabe isso através da figura. Então, isso aqui a gente tem como saber. E a força que esse bloco está fazendo nada mais é do que o peso que ele está exercendo sobre o tampo da mesa. Então, para calcularmos a pressão, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a força-peso, que é dada por massa vezes gravidade, dividido pela área. Então, nós teremos a massa que foi calculado na letra A, 21,6 vezes a gravidade 9,8 dividido pela área. A área é 0,2 metros por 0,2 metros. Ou seja, esta área ela tem 0,04 metros quadrados. Anotando aqui na fórmula, então, 0,04. Para concluir nosso problema, então, a gente tem aqui essa operação, 21,6 vezes 9,8. A gente sabe que isso dá 211,68. A unidade aqui de peso é um newton, dividido pela área, 0,04 metro quadrado. Esta pressão, então, vai dar um valor de 5.292 newton por metro quadrado, ou ainda a unidade Pascal. Esta aqui é a nossa resposta da letra B. No slide número 10 e número 11 eu trago para vocês a resolução aí digitada. O exemplo número 2 diz o seguinte:
Qual é a pressão em quilopascal que cada pneu de trator exerce sobre o solo? Aqui tem um trator aqui numa determinada área. E aí ele diz que é para a gente considerar a área de contato de cada pneu traseiro sendo 250 centímetros quadrados e cada pneu dianteiro seja de 150 centímetros quadrados. Considere também que a massa total do trator seja 3 toneladas e que ela está distribuída igualmente em cada roda. E a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, então este problema, se a gente precisa calcular a pressão em cada pneu, a gente vai fazer o seguinte raciocínio. A gente sabe que o pneu dianteiro, então aqui seria o pneu visto de frente, ele tem aqui uma área de contato igual a quanto? O problema está dizendo que a área do pneu dianteiro é de 150 centímetros quadrados. Qual é a força que esse pneu está aplicando no chão? Na verdade, esta força aqui seria a quarta parte do peso do trator. Por quê? Porque o problema disse que o peso dele é 3 toneladas e que está sendo distribuído igualmente em cada roda. Então, se o peso do trator é 3 toneladas, 3 toneladas é 3.000 quilos multiplicado por 9,8, né? Que isso é a gravidade. Então, o peso total do trator vai ser igual a 29.400 newtons. Como está distribuído para as 4 rodas, nós vamos dividir isso aqui por 4 e nós vamos ter um peso por roda igual a 7.350 newtons. Logo, a pressão em um dos pneus vai ser dado por força sobre área. Nós teríamos 7.350 newtons dividido pela área de 150 centímetros quadrados. Eu vou dividir isso aqui por 10.000 para transformar isso aqui para metro quadrado. Nós teríamos aí então uma pressão de 0,0150 metros quadrados. Substituindo aqui então o 0,0150 metros quadrados e fazendo essa divisão aqui, nós teríamos uma pressão de 490.000 newtons por metro quadrado, que é a nossa unidade pascal. Então aqui nós teríamos já a resposta, né, no pneu dianteiro. E no pneu traseiro, como ficaria? Bom, o que muda em relação ao do dianteiro é que a área de contato é maior. Está aqui, ó, a área de 250 centímetros quadrados. A força-peso, como o problema bem disse, que estava distribuída igualmente em cada roda, vai ser a mesma. Então, eu teria 7.350 dividido por 0,0, em vez de 650, 250. Então, vamos anotar aqui. E aí a gente vai ter os 7.350 newtons dividido pelo 0,0250 metros quadrados. A pressão exercida pelo pneu traseiro vai ser igual a 294.000 pascal. Então, as respostas são: no pneu dianteiro nós teríamos, e no pneu traseiro nós teríamos esta outra pressão. Aqui no slide número 13 a gente tem o problema resolvido. Aqui no slide 14 também tem o problema resolvido. O terceiro e último problema diz o seguinte, que o estudante de agronomia usou um penetrômetro de impacto no experimento e verificou que a penetração média da haste no solo durante um único impacto era de 3 centímetros. Então esse X aqui, ó, na letra A ele pede para calcular a força de resistência do solo e na letra B a resistência à penetração. Bom, essa resistência à penetração
consiste na pressão exercida sobre o solo. Para vocês resolverem a letra A deste problema, pessoal, eu aconselho vocês reverem a aula 1.08, que já foi gravada e disponibilizada para vocês. Então, nesta aula 1.08, a gente estudou o penetrômetro de impacto e a gente viu que a força de resistência de um penetrômetro de impacto era calculada pela seguinte expressão: menos esta massa aqui, a massa dinâmica, multiplicada pela gravidade, multiplicada pela altura de queda desta massa, mais a massa dinâmica e a massa da haste, que seria a massa total do equipamento. Eu vou escrever assim: massa dinâmica mais a massa da haste, multiplicado pela gravidade, multiplicado pela penetração no solo, dividido tudo isso aqui pela penetração que teve no solo. Então, esta era a fórmula que a gente viu lá na aula 1.08. Bom, gente, todas essas informações para resolvermos o problema está sendo dada aqui nessa tabela. A gente sabe, então, que a força de resistência do solo vai ser dada, então, por menos a massa dinâmica é 4, multiplicado por 9,8, multiplicado pela altura. A altura de queda tem que ser expressa em metros, isso é 0,4, mais isso aqui é o conjunto. O conjunto tem massa total de 5,2, multiplicado pela gravidade, 9,8, multiplicado pela penetração no solo. Penetração no solo, 3 centímetros. 3 centímetros, vamos escrever 0,03. Dividido tudo isso aqui por 0,03. Bom, gente, agora vocês vão pegar uma calculadora aí e vão fazer essa conta, né? Então, esse valor aqui de cima vai dar 17,2088 dividido por 0,03. Essa força de resistência do solo vai ser menos, porque é uma resistência, é claro, né, de 573,63 newtons. Aqui é a resposta da letra A. Feita essa conta, pessoal, a gente vai agora, então, calcular essa pressão aqui, que ele pede na letra B. Para calcularmos a pressão, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer força sobre área. Claro que a gente vai usar a força em módulo, porque o sinal aqui só tem o sentido de dizer que é uma força de resistência. Então, a gente vai ter aqui 573,63 newtons dividido pela área. A área de contato aqui está sendo dada do equipamento. Ou seja, esta vara aqui, ela tem uma área de contato bem pequenininha aqui. É um cone e essa área é 1,29 centímetros quadrados. Então, nós vamos escrever aqui 1,29 centímetros quadrados. É claro que se fizermos essa divisão, a nossa unidade de pressão não vai dar o pascal. Então, eu vou transformar isso aqui para metro quadrado, multiplicando isso por 10 na menos 4. Por que 10 na menos 4? Porque seria 1,29 dividido por 10 na 4, né? A regrinha está lá atrás que a gente viu. Dividir por 10 na 4 equivale a multiplicar por 10 na menos 4. Logo, eu vou ter esta divisão, 573,63 dividido por esse número. Se vocês usarem uma calculadora científica, vocês vão encontrar o valor 4.446.744,2 pascal. Isso aqui, gente, pode ser expresso se a gente pegar aqui a nossa vírgula e passarmos para cá 6 casas, a gente pode escrever isso aqui como sendo 4,44 megapascal. Tá? Esse mega significa 10 na 6, tá, pessoal? Então, esse mega aqui
equivale a 10 na 6. Então, aqui estaria a nossa resposta do problema. A pressão exercida pela estaca no solo é de 4,44 megapascal. Aqui no slide número 16 e 17, tem aqui a solução do problema para vocês. Bem, pessoal, e aí vocês podem pensar assim, e esse valor de 4,44 megapascal? O que significa isso, né? Qual é a interpretação que a gente tem a respeito disso? Para quem é da área, sabe que o crescimento radicular, então essa figura aqui está mostrando o crescimento das raízes, ela depende de quanto o solo está compactado ou não. Para pressões muito elevadas, a raiz cresce menos. Então, aqui está dizendo que a resistência mecânica à penetração. Então, eu vou usar a sigla aqui, tá, pessoal? Em vez de pressão, eu vou usar a sigla correta aqui. Eu vou usar a sigla RP, resistência à penetração. No caso, quando a resistência é superior a 4, as raízes crescem menos. E aqui, ó, o nosso exercício deu uma resistência à penetração maior que 4. Olha aqui, ó, então as raízes já não vão crescer tão bem. Segundo dados, né, desta tabela que eu coletei nesta fonte aqui, diz assim que resistência à penetração maior do que 4, tá? Significa que esse solo tem uma elevada compactação e aí limita muito ao crescimento das raízes. Então, os agrônomos eles precisam fazer esses cálculos e, claro, depois disso eles fazerem a interpretação do valor obtido. Então, é isso que eu quis trazer para vocês. Eu quis unir a conservação da energia, lá da unidade de número 1, com a força de resistência lá que envolvia trabalho e energia gravitacional e com a pressão que nós acabamos de estudar aqui. Então, muitas vezes, na sala de aula, a gente divide os temas em unidades, a gente fraciona para facilitar a vida. Mas, na prática, a gente usa todos os temas. Então, aqui é um exercício que vai envolver desde energia até pressão, conceito de pressão e conceitos de forças de resistência. Aqui nós temos também alguns dados, né, que eu trago aqui sobre manejo do solo, tá? E aí eu deixo para vocês uma indicação de leituras a respeito de resistência à penetração no solo, caso vocês queiram saber mais sobre esse assunto. Então tem vários artigos na internet, eu trago 3 aqui para vocês. E aí, pessoal, a gente acaba por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conceito de pressão e que esses exemplos aplicados à área da engenharia agronômica mostrem para vocês uma aplicação básica da física na área de trabalho aí de vocês no futuro. Deixo o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau.